Olá, sejam todos muito bem-vindos. A nossa aula, né, na verdade, vai ser uma série de aulas gravadas, né, sobre a saúde suplementar. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, essa aula, né, essa e as próximas aulas gravadas, né, elas foram baseadas no edital do processo seletivo para contratação de profissionais médicos da Unimed BH. Então, é um edital específico, né? Tem a parte da prova objetiva, que é apenas uma das etapas desse processo seletivo. E dentro da prova objetiva, a gente tem diversas áreas que serão cobradas, né? Dentre elas, a área da saúde suplementar, tá? Então, o foco da nossa aula vai ser a saúde suplementar. Então, a gente vai abordar o conceito de saúde suplementar, as legislações, né, que estão ao redor da saúde suplementar, como que é feita essa regulação, né, desse sistema, desse subsistema, na verdade, né, eu vou explicar para vocês mais para frente, mas é um subsistema de saúde, né, a gente tem coexistindo com a saúde suplementar o SUS, que é a saúde pública, né? Então, a gente vai conversar bastante sobre todo o conteúdo que abrange a saúde suplementar. O edital, basicamente, fala da parte legislatória, né? Então, traz muita resolução, traz regimento interno, e fica mais baseado nessa parte de legislação. Mas eu acredito que é muito importante que a gente entenda todo o conceito e todo o contexto, né, em que essa saúde suplementar ela está situada, para que a gente consiga, inclusive, raciocinar no momento da prova objetiva e não somente decorar um conteúdo legislativo, tá? Então, pensando nesse sentido, a gente vai começar nessa primeira aula a falar da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Eu falo que seria impossível a gente não falar, né, de ANS dentro do tema da saúde suplementar, né? Porque é o órgão que faz toda a parte regulatória dessa saúde suplementar, tá? Mas pensando na lógica, né, da gente entender o contexto que essa saúde suplementar, que esse subsistema, ele está inserido dentro do nosso país, né? A gente precisa entender um pouquinho da história da saúde no nosso país, né? Para a gente entender em que contexto que surgiu essa saúde suplementar, e por que da necessidade de se criar essas regras, né? Essas legislações que respaldam a regulamentação da ANS, né? Pela ANS na saúde suplementar, tá? Então, nesse sentido, né, pensando mais ou menos nesse sentido, eu trouxe para vocês um artigo científico. Na verdade, esse artigo científico aqui, ele é um pouquinho antigo, ele é do ano de 2008, mas ele é de uma revista muito bem conceituada, a revista de saúde coletiva, e ele é um artigo que ele faz uma revisão bibliográfica, né? Então, esses artigos de revisão bibliográfica, né, quando a gente precisa saber do histórico, né, de alguma situação, eles são muito úteis, né? Então, eu não vejo problema dele, né, de ser um artigo publicado há mais tempo, não. E ele é um artigo muito bom, porque quando a gente faz a leitura desse artigo, a gente consegue entender de uma forma mais abrangente como que surgiu a saúde suplementar, né? Baseada em quais necessidades da população que essa saúde suplementar ela foi implementada de fato, mesmo, né, num país com um sistema público tão avançado, né, e modelo para outros países no mundo, tá? Então, esse artigo ele é muito interessante. Eu peguei algumas coisas dele para colocar na aula, e aí eu vou sinalizando para vocês, mas tem a referência dele no final da aula também, caso vocês queiram ler esse artigo na íntegra, tá? É, bom, então, né, falando um pouquinho do histórico do sistema de saúde no nosso país, então, esse sistema de saúde, ele foi basicamente, né, sedimentado, estruturado na premissa que a Constituição Federal de 88 traz para nós, cidadãos.
né? Então, na publicação da Constituição Federal de 88, que foi na época, né, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a Constituição ela traz para a gente um artigo específico que fala que a saúde é um direito de todos os brasileiros e que é papel do Estado cuidar da assistência pública de saúde, né? Através da prestação de assistência médica e hospitalar, da proteção da saúde das pessoas mediante políticas sociais e econômicas, tá? Então, a Constituição Federal ela trouxe para nós essa premissa, né, que a saúde pública precisa ser responsabilidade do Estado e que todas as pessoas têm direito a essa saúde pública. Com isso, né, a gente teve a criação e o desenvolvimento inicial do nosso sistema de saúde no Brasil, né? E esse sistema de saúde no Brasil, a gente pode perceber que ele se subdivide, né? Ele não é totalmente público, ele é subdividido. E essa subdivisão, a gente forma dois subsistemas. Então, a gente tem o subsistema público, que no Brasil é representado pelo SUS, e como eu disse a vocês, é um modelo, né, de sistema público de saúde invejável no mundo todo, tá? É um modelo muito desenvolvido e poucos países possuem modelos semelhantes ao SUS, né? E a gente tem, além do subsistema público, a gente tem o subsistema privado, tá? E dentro do subsistema privado, a gente tem a saúde suplementar, tá? Saúde suplementar não é sinônimo de sistema privado. Dentro do sistema privado, a gente tem outro tipo de prestação de serviços que não seja saúde suplementar. A gente vai ver isso ao longo da aula, tá? Mas não é sinônimo. Agora, sistema público de saúde, né, no nosso país, a gente só tem o SUS, ok? O sistema público, ele é universal, né? Porque, como já dizia a Constituição de 88, a saúde é um direito de todos os brasileiros, né? Então, ele é um sistema universal, ele é um sistema de financiamento exclusivamente público, então, ele é financiado por órgãos públicos e dinheiro público. Ele tem a gestão pública, né? Então, toda a parte de gestão, regulação, é, a parte administrativa do SUS, né? Ela é pública. A prestação de serviços, ela possui uma rede própria, né? Então, o SUS, ele tem uma rede estruturada ao longo de todo o país. E, além disso, é importante a gente citar também que o financiamento desse sistema público, né? Ele é compartilhado, ele é tripartite, né? Compartilhado entre os três entes federados, que é a União, o Estado e os municípios, certo? Diferente do subsistema privado, né? O subsistema privado, ele é um sistema diferenciado, e a gente vai ver as características dele mais ao longo da aula. Só dando um foco, né, na parte do SUS, porque a gente percebe que o surgimento do SUS, ele trouxe muitas vantagens para o nosso país, né? Então, antes do surgimento do SUS, muitas pessoas, muitos brasileiros, muitos cidadãos não tinham acesso a nenhum tipo de serviço de saúde, né? Então, houve uma época no nosso país que a saúde, ela era de caráter, como que eu falo? Voluntário, né? Algumas pessoas ofereciam serviços de saúde, né, entre aspas, de forma voluntária. Depois disso, a gente evoluiu para uma fase que os trabalhadores possuíam acesso aos sistemas de saúde, eles conseguiam comprar serviços privados de saúde, né? Porque eles faziam parte da classe trabalhadora e isso era de comum acordo com as empresas, né? Existiam pactos com as empresas e essas pessoas tinham acesso. Mas mesmo assim, ainda tinha grande parte da população brasileira que ficava à margem, né? Ou seja, não tinha nenhum tipo de acesso, tá? E com o avanço do SUS, o SUS trouxe isso para o nosso país. Ele garantiu, né, a assistência de forma extensa
assistência tanto médica quanto sanitária, né? Porque a gente não tinha nem assistência sanitária no nosso país. Ele garantiu isso para muitos brasileiros. Então, a gente tem a oferta de serviços de saúde a milhões de brasileiros que antes ficavam à margem do sistema, né? A gente tem uma estrutura própria dentro do SUS, né? Uma rede formada dentro do SUS, com ações e serviços de saúde diversos, mesmo que não de forma uniforme, né, mas em todo o território nacional. Então, não são ações e serviços distribuídos de forma equitativa, né, iguais em todas as partes do território do nosso país, porque o território é muito extenso, né, mas a gente possui diversas ações e serviços no país como um todo, né, de ações de saúde pública. Grande produção de ações e serviços de saúde. Então, o SUS ele tem uma produção assim gigantesca, inimaginável, né? Igual muito sistema de saúde no mundo não tem, né? E isso gera uma contribuição muito significativa para a saúde dos brasileiros, tá? Então, o SUS ele tem sim a sua importância. Eu gosto muito de citar o exemplo do Programa Nacional de Imunização, né, que é um programa assim ímpar dentro do SUS, né, um programa de muito sucesso. Através desse Programa Nacional de Imunização, o país conseguiu erradicar muitas doenças, né, e diminuir a incidência de muitas doenças também, né? Com o Sistema Nacional de Imunização, o país conseguiu, inclusive, reduzir a mortalidade dentro de uma pandemia, né? Então, a gente viveu um período muito complicado de 2020 até mais ou menos 2022, né? Que foi o período da pandemia de Covid-19. E graças ao Programa Nacional de Imunização que a gente tem no nosso sistema de saúde pública, né, a gente conseguiu diminuir muito as internações e a mortalidade pelo Covid, né? Hoje em dia a gente tem formas mais leves da doença, né? O Programa Nacional de Imunização vem trabalhando com relação à vacina da dengue, né, que é outra vacina que vai trazer um benefício muito grande nas formas graves da doença, né, que é a dengue hemorrágica, que acaba matando muitas pessoas, né? E existem também outros programas dentro do SUS, né, além do programa de imunização, que trazem inúmeros benefícios, né, aos brasileiros. Enfim, eu sou uma defensora do SUS, né? Eu trabalho atualmente no SUS, eu sou especialista em políticas e gestão da saúde, trabalho no setor de regulação da Secretaria de Estado da Saúde. E assim, eu sou uma defensora, a gente poderia aqui ficar falando muitas coisas sobre o SUS, mas o foco da nossa aula de hoje não é esse, né? Só para contextualizar e para dar um pouco de exemplo, né, sobre essa produção inimaginável do SUS, né? Então, aqui são dados retirados do sistema do DataSUS. A gente sabe que os vários pontos da rede assistencial, né, possuem os seus sistemas de informação de acordo com a área em que atuam, né? E essas informações, elas são somadas e elas compõem o banco de dados do Ministério da Saúde, que é o DataSUS, tá? Essas informações, elas foram, né, retiradas do ano de 2009, e a gente vê, né, o quanto o SUS produz, né, de assistência à saúde da população, né? E aí a gente consegue ter uma ideia, né, dos benefícios que são trazidos para a nossa população. Então, a gente tem, por exemplo, 11 milhões de internações hospitalares, né? Com todas as dificuldades que a gente tem de financiamento hospitalar, de número de leitos, né? A gente ainda tem um número absurdo de internações. A gente tem 1,6 bilhões de procedimentos realizados na atenção primária. Então, a gente tem uma atenção primária, claro que com as suas fragilidades, principalmente na parte qualitativa, né? Mas a gente garante acesso a muita gente, né, para a realização de procedimentos que são básicos e que, se não fosse atenção básica, seriam realizados a nível de hospital, sobrecarregando esse ponto da rede, né?
A gente tem vários tipos de exames, a questão das imunizações, né, das vacinas, 136 milhões de doses de vacina no ano de 2009, né? E aí, todas, todas as faixas etárias entram dentro desse Programa Nacional de Imunização, né? Desde a criança até o idoso, passando pela gestante, pelo adolescente, né? Enfim, a gente poderia ficar falando do SUS durante horas, se vocês quisessem, né? O foco não é esse, é só para a gente entender o contexto, né, que a saúde suplementar ela nasceu. E o surgimento da saúde suplementar, ela tem muita relação com as fragilidades desse sistema público de saúde, né? Então, apesar de ser um sistema que, na teoria, é um sistema integral, né? É um sistema equitativo, enfim, na prática, né, colocar esse sistema para funcionar, para rodar na prática, é muito difícil, porque a gente tem um país muito extenso, né? O nosso país, além de extensão geográfica, ele é um país muito diverso, economicamente falando, populacionalmente falando, culturalmente falando, né? Então, a implantação de um sistema único, né, público, 100% financiado pelo SUS, gerenciado pelo SUS, ele tem sim as suas fragilidades, né? Uma das fragilidades que eu cito é a questão da baixa capacidade resolutiva na atenção primária. Então, como eu disse a vocês, né, a gente tem uma atenção primária, a gente conseguiu avançar num nível de acesso à atenção primária muito grande, né? Eu posso dizer aqui com segurança que 100% dos municípios no Brasil tem pelo menos uma equipe de atenção primária atuante no território, né? Então, a gente avançou de forma muito significativa na questão do acesso. A gente consegue garantir acesso para a maior parte da nossa população, né? Mas aí acaba que a gente peca na qualidade, né? Então, a gente precisa, como segundo passo agora, pensar na qualificação dos serviços que são prestados na atenção primária. Porque uma atenção primária pouco resolutiva, ela acaba gerando uma sobrecarga de serviços de urgência e emergência, né? Se a gente não consegue resolver 80% dos problemas na nossa atenção primária, como é preconizado na teoria, né, que se resolvam 80% dos problemas na atenção primária, a gente sobrecarrega os outros pontos da rede. E a gente sobrecarrega, geralmente, a urgência e emergência, né, que é o que está acontecendo. E aqui também entra, né, também uma característica cultural da população, né? A nossa população, apesar do tempo que o SUS, né, vem sendo, né, feito pelos profissionais de saúde, mais atuantes e tudo, a nossa população ainda tem uma característica muito médico-centrada, né? Ou seja, eles procuram o sistema de saúde para resolver um problema pontual, né? E às vezes, quando eles procuram o sistema de saúde pela primeira vez, aquele problema já se agravou de uma tal forma, né? Que acaba virando uma urgência, uma emergência mesmo, né? A gente também tem como fragilidade os limites de acesso do paciente aos serviços mais especializados, tanto ambulatoriais como hospitalares, né? E isso é um fato. A gente tem serviços ambulatoriais e hospitalares especializados no SUS, mas eles estão concentrados, na grande maioria das vezes, nos grandes centros, né? Que é onde a gente consegue fixar os profissionais, onde a gente tem serviços de educação, né? Na área de faculdade, cursos técnicos até, para capacitar esses profissionais, né? Então, esses serviços mais especializados, da mesma forma que esses exames, né, que é a utilização do SADT, são serviços de apoio diagnóstico terapêutico, são os exames mais especializados, né, para poder chegar num diagnóstico definitivo, eles estão localizados nos grandes centros, né? E acaba que a sociedade, né, a população que está mais interiorizada, ela tem um acesso mais dificultado, ela tem um limite de acesso a esse tipo de serviço, né?
E uma última característica de fragilidade do nosso sistema público são os mecanismos de articulação entre as unidades funcionais do sistema. Então, o SUS ele possui uma rede muito bem desenhada, né? Em todos os níveis de atenção, então, desde a atenção básica, passando pela média complexidade e atingindo a alta complexidade nos serviços hospitalares, né? Mas esses sistemas é como se eles não conversassem entre eles de forma qualificada, né? Então, isso acaba gerando um modelo de prestação de assistência muito fragmentado. Então, muito se fala no SUS da integralidade da assistência, mas a gente ainda tem uma rede com dificuldades de comunicação entre os seus pontos, né? Dificuldades de articulação mesmo entre os pontos da rede. E isso gera para a gente um sistema de saúde muito fragmentado. E aí, por que eu estou falando tudo isso para vocês, né? Sendo que o foco da nossa aula não é o SUS. Porque esse sistema de saúde pública fragmentado, ele acaba abrindo uma porta para a entrada da saúde suplementar no país, né? Porque quando a gente tem um sistema fragilizado, um modelo fragmentado, e a necessidade da população é de uma saúde integral, né? E a gente já viu que essa é a necessidade real da população, a gente abre portas, né? Abre espaço para uma saúde privada, né, para um subsistema privado coexistir com o subsistema do SUS, tá? Então, assim surge a saúde suplementar no nosso país, através, né, principalmente dessas fragilidades de um sistema público, né, não conseguir abarcar todas as necessidades da população. Aqui só um esquema, eu gosto muito de esquema, porque eu acho que a gente tem uma memória visual mais avançada, né? Então a gente visualiza e lembra muito no momento da prova, tá? Então eu tentei pegar as legislações do edital e transformar, na medida do possível, né? Em esquemas, em gráficos, né? Para poder facilitar essa memória visual. Então, só resumindo o que a gente já conversou até aqui, a gente tem um sistema de saúde no Brasil que ele é dividido em dois subsistemas. No subsistema privado e no subsistema público. O subsistema público, no nosso país só existe um, é o SUS, Sistema Único de Saúde, né? E o subsistema privado, ele ainda é subdividido em dois subsetores. A gente tem o subsetor liberal clássico, que aqui dentro desse subsetor a gente encontra os profissionais de saúde que são autônomos, né? Que seguem protocolos próprios, que definem, né, a forma de pagamento desse serviço de acordo com o seu cliente, né? E a gente tem a saúde suplementar, tá? Que é representada basicamente pelas operadoras e planos de saúde no nosso país, tá? E essa saúde suplementar, ela não tem regras livres, né? Porque ela precisa pensar em coexistir com o sistema público, tá? Então, a gente tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, que vai fazer a parte da regulação dessa saúde suplementar. E a ANS, ela é um órgão público, né? Apesar dela atuar sobre um subsetor que é privado, ela é um órgão público, ok? Bom, então, agora sim, né, aprofundando na parte da saúde suplementar, ela é composta por serviços financiados pelos planos e pelos seguros de saúde, tá? Que são as operadoras de saúde, né? O financiamento dela é privado, tá? Quem vai custear essa saúde suplementar são os planos e seguros de saúde, então o financiamento ele é privado, mas tem subsídios públicos nesse financiamento. A gestão, ela é privada, mas ela é regulamentada por uma gestão que é pública, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como eu disse, está vinculada ao Ministério da Saúde, que é um órgão público, né? Os prestadores de assistência, eles são privados, eles são credenciados pelos planos e seguros de saúde, ou eles são serviços próprios dos planos e seguros de saúde,
ou ainda são serviços que são conveniados ou contratados pelo subsistema público, ok? Então, existem essas três formas de prestador de assistência dentro dos planos de saúde. Aqui, na verdade, eu trouxe mais a título de ilustração, né, para a gente conseguir ter uma visão da expansão significativa da saúde suplementar no nosso país nas últimas décadas, tá? Então, são dados do ano de 2000 ao ano de 2016, e a gente percebe uma curva ascendente, né, na cobertura dos beneficiários de planos de assistência privada, tá? Então, aqui nos anos 2000, eu tinha cerca de 30,5 milhões de beneficiários de planos privados de assistência médica com ou sem odontologia, né? E no ano de 2016, esse número passou para um aumento de 48,8 milhões de pessoas beneficiadas por planos privados de assistência à saúde. Então, a gente percebe essa ascensão da saúde suplementar no nosso país, de forma mais demarcada em determinados anos, né? Mas de uma maneira geral, ela é ascendente, tá? Então, é uma evolução grande da saúde suplementar. Aqui é uma outra forma da gente visualizar a mesma informação, mas através de um mapa, né? A gente consegue ver a cobertura dos planos privados por estado no nosso país. E aí a gente percebe que a cobertura, né, que a existência de planos privados, ela é maior nas regiões mais desenvolvidas, né, sul do nosso país, e a região sudeste aqui, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? É onde a gente tem uma maior cobertura de planos privados. E no restante do nosso país, região norte e nordeste, a gente vê uma população mais dependente do SUS, tá? Aqui eu trouxe um pouquinho do histórico, né? Só para a gente entender como que nasceu a necessidade de regulamentação dessa saúde suplementar, por que que a gente teve essa necessidade de um sistema público fiscalizar um sistema privado, né? E eu acho que isso facilita na hora da gente raciocinar em cima das questões de prova. Então, a saúde suplementar no Brasil, ela começou a dar os seus primeiros sinais após a Revolução Industrial. Por que após a Revolução Industrial? Porque nesse momento a gente, né, teve início a formação das classes de trabalhadores, né, principalmente urbanos nesse primeiro momento. Com o boom das indústrias no nosso país, a gente formou as classes de trabalhadores urbanos. E nesse momento surgiram os IAPs, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensões, que representavam esses trabalhadores e compravam prestação de serviço privada para ofertar, né, como garantia, como um plus mesmo, né, para esses trabalhadores urbanos. Tá? Então, aí começou a se pensar em saúde suplementar. Opa, né? Estamos pagando por um serviço de saúde. Nos anos 40, começou a surgir como se fossem esses IAPs, né, esses institutos de aposentadorias e pensões, mas mais relacionados a empresas específicas. Então, um grande exemplo que a gente tem são as caixas de assistência dos funcionários do Banco do Brasil, que é a CASSE, tá? Que beneficiavam os seus empregados através de empréstimo ou de reembolso para compra de serviços externos à Previdência Social. Então, eles também compravam serviços privados de assistência à saúde. Nos anos 50, surgem, então, os sistemas assistenciais próprios, fornecidos pelas grandes empresas estatais e multinacionais. Então, além de comprar o serviço por fora, as grandes empresas e as multinacionais, elas tinham esses sistemas assistenciais próprios da empresa, tá? Que prestavam uma assistência de forma mais direta. Em 66, os IAPs, eles foram unificados, formando o INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Essa unificação, ela forçou a expansão dos credenciamentos de prestador de serviço privado à saúde, tá? Então,
ela meio que obrigou que os trabalhadores tivessem direitos, né, a essa prestação de serviço privada, o que privilegiou muito os hospitais e as multinacionais de medicamentos, né? Nos anos 70, a gente tem a criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que é o SINPAS, da qual fazia parte o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o conhecido INAMPES, que privilegia ainda mais a compra de serviços de assistência à saúde do setor privado, provocando uma grande capitalização desse setor, né? Então, todas as empresas garantiam esse tipo de serviço para os seus trabalhadores, né? Então, a compra, a capitalização desse setor, ela era cada vez mais constante. Nos anos 80, os anos 80 foi marcado por grandes crises dentro do país, né? Crises políticas, sociais, econômicas. Teve também o movimento sanitário brasileiro, que acabou culminando na criação do SUS, né? Na criação de um serviço público de saúde. E mesmo assim, a saúde suplementar ela ainda se manteve e ampliou dentro desse mercado, tá? Com isso, foram surgindo, né, com essa crescente ampliação e capitalização desse tipo de serviço, né, serviço de saúde privada, a gente foi vendo a necessidade de criação de algumas legislações, né, algumas estruturas de legislações que norteasse essas relações de consumo, né? Porque existiam prestadores de serviços privados com muita qualidade e com o foco, né, principal no serviço ofertado àquela população, né, mas tinha outros que não prezavam pela qualidade, né, pensava basicamente na questão da capitalização, né, do lucro que esse tipo de prestação de serviço estava dando naquela época. Então, foi criado o Código de Defesa do Consumidor, tá? Principalmente pensando nesses consumidores dos serviços de saúde privada. Só que isso não foi suficiente, né? O Código de Defesa do Consumidor não foi suficiente para conseguir regular as relações entre consumidores e operadoras de serviços de saúde. Então, com isso, através da Lei 9.656, do ano de 98, né? Então, muitos anos depois que a saúde suplementar ela já estava funcionando no país, né? Então, essa lei ela trouxe uma sustentação legal para que a gente iniciasse algumas ações de regulamentação. E aí, depois, no ano de 2000, se não me engano, através da Lei 9.961, foi criada, então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, de fato, recebeu a atribuição de regulação desse setor privado de saúde. E foi bem, a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela foi bem num momento muito conturbado do nosso país, né? Onde a gente tinha uma heterogeneidade muito grande dos padrões de qualidade desse subsetor privado. A gente tinha uma fragmentação e uma descontinuidade da atenção, né? Então, ofertava-se muito a saúde especializada, né? As consultas e acesso aos profissionais de saúde especializada, mas sem pensar na saúde integral, né? Sem pensar na necessidade de enxergar, né, o paciente como um todo, né? Então, era muito baseada na questão especialista, médico especialista, né? E aí depois a gente foi vendo que a necessidade, na verdade, era outra, né? E que essa saúde suplementar, ela também precisava pensar em trabalhar num formato de rede, ela precisava de coexistir junto com o sistema público, ela precisava de ter uma certa qualidade garantida, né? Porque afinal de contas a gente está falando de saúde prestada à população, né? Então, isso precisa ter a sua garantia de qualidade. Então, por isso, a necessidade da Anvisa entrar como um órgão de regulação desse setor, tá? Aqui só um conceito, na verdade, né? Para a gente entender mais desse papel da ANS na questão da regulação em saúde. Então, o que é regulação?
A regulação ela é feita através de uma intervenção do governo. Então, o setor público, através de regras, leis, normas, né, resoluções, regimentos, ela vai atuar no mercado de prestação de serviços de saúde ou no sistema de saúde. E, através de uma grande variedade de mecanismos, ela vai exercer essa função regulatória, que pode ter várias formas. A definição de um arcabouço legal, a gente vai ver que, basicamente, né, a ANS ela trabalha muito com esse arcabouço legal. A regulação da competitividade, quanto mais competitivos os serviços são, mais qualidade, né, vai sendo desenvolvida. Os parâmetros mínimos e de excelência, e, em particular, as várias formas de incentivo financeiro. Isso tudo visando um único objetivo, né? A prestação de um serviço de saúde suplementar de forma mais qualificada, né? E que os cidadãos eles tenham direitos, né? Os seus direitos preservados dentro de qualquer operadora prestadora de serviço privado. E aí, então, a gente vai entrar na parte, né, específica da resolução regimental da ANS. Então, é o primeiro item lá do edital da prova, dentro da ANS, né, do conceito de ANS, vai ser o regimento interno desse órgão, né? Como que esse órgão funciona, né? Quais são as características próprias de funcionamento desse órgão. Então, tudo está descrito nessa resolução regimental. Essa resolução é uma resolução do ano de 2022, né? Então, logo depois que a ANS foi criada, a gente já teve resolução regimental, mas ela foi atualmente atualizada, né? Em janeiro de 2022. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como que é esse regimento interno. Bom, o regimento interno ele traz várias informações. Eu fui deixando destacada aquelas informações que eu acho que são relevantes para o entendimento da ANS como um todo, né? É, assim, que eu acho que são importantes como questões de prova, né? Podem ser possíveis pontos de uma questão de prova. Então, eu fui marcando de amarelinha, a gente vai fazendo a leitura e conversando sobre eles. Então, primeiro ponto, né, no artigo 2º, a ANS ela é uma autarquia sob regime especial, criada pela lei lá do ano de 2000, né, como eu havia dito, com personalidade de direito público, vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território nacional. E ela é um órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que visam garantir a assistência suplementar à saúde. Tá? Então, esse é o conceito da ANS. Então, acho que já vi questões de prova sobre isso, acho que talvez seria um ponto importante da gente memorizar. A finalidade dessa instituição, né, desse órgão público, é promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulamentando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e com consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no nosso país. Então, essa é a finalidade, né, o objetivo final desse órgão que é a ANS. A ANS, ela não é dirigida somente por uma pessoa, né? Ela é composta pelo seu diretor-presidente, mas ela é dirigida em conjunto com uma diretoria colegiada, composta por 5 diretores, tá? Dentre esses diretores, a gente tem o diretor-presidente. Então, é um grupo deliberativo, tá? Que dirige a ANS. Outro ponto importante é a gente saber que a ANS ela tem um comitê interno de governança e tem também um comitê de governança digital. E que esses comitês, eles são regulamentados por instrumentos normativos próprios, tá? Não está contido aqui dentro desse regimento interno. Além disso, tem também um programa de integridade nos termos da legislação em vigor.
ok? Então, são características básicas da ANS que talvez sejam importantes. Aqui eu busquei, de acordo com o direito administrativo brasileiro, um conceito de autarquia, né? Para a gente entender, a ANS ela é uma autarquia. E o que que é ser uma autarquia? Então, é uma entidade de administração pública indireta, né? Por que indireta? Ela é um órgão público, ela vai administrar um órgão privado, mas de forma indireta. Ela é criada por lei específica, né? A autarquia, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas. A autarquia, ela goza de autonomia administrativa e financeira, e essa autonomia ela é relativa, tendo em vista que os dirigentes são nomeados pelo Poder Executivo, bem como as suas contas são submetidas ao Tribunal de Contas, tá? Então, só um conceito de autarquia, porque, né, vai que, né, pode ser uma questão de prova. Dando sequência aqui, a gente vai falar agora sobre a estrutura organizacional básica da ANS. Então, como que é a estrutura organizacional desse órgão, né? Então, como eu disse a vocês, o presidente, ele trabalha junto com uma diretoria colegiada, que é a DICOL, né? Muitas vezes a gente vai falar DICOL, né? Uma forma mais rápida de se referir à diretoria colegiada. E essa diretoria colegiada, ela é dividida em 5 outras diretorias. Então, a gente tem uma diretoria específica para tratar das operadoras, a DIOP, uma diretoria para tratar sobre os produtos de saúde, a DIPRO, uma diretoria de fiscalização, inclusive a última temática dessas aulas, né, que a gente está gravando, tem a ver com essa parte da fiscalização, a DIFES, a gente vai falar muito da DIFES, a diretoria de desenvolvimento setorial, tá? Então, aqui fala muito dessa relação de parceria com o SUS. E, por último, a diretoria de gestão. Então, são as 5 diretorias que fazem parte da diretoria colegiada e atuam junto com o diretor-presidente. Além disso, a gente tem uma secretaria executiva, né, para cuidar da parte administrativa dessa DICOL. E a gente tem os órgãos que são vinculados à DICOL. Então, a gente tem a Procuradoria, a Ouvidoria, a Auditoria Interna, a Corregedoria e a Comissão de Ética, além da Secretaria Executiva da Comissão de Ética e a Câmara de Saúde Suplementar. Tá? Então, a estrutura organizacional é essa. E aí eu trouxe mais uma vez uma forma da gente memorizar através da memória visual, que eu acho que ela é muito marcante, né, em grande parte das pessoas. Então, aqui é o organograma, né, como que está dividida essa organização da ANS. Então, a gente tem uma diretoria colegiada no centro, né, desse organograma. Ela é composta pelas outras 5 diretorias que a gente falou, e ela possui órgãos que estão vinculados a ela, né, como ouvidoria, procuradoria, Câmara de Saúde Suplementar, a questão da comissão de ética, né? Então, nem todos os órgãos vinculados estão nesse desenho, né? Mas aqui só para vocês saberem que, além das diretorias diretamente relacionadas à DICOL, a gente tem também os órgãos que são vinculados a ela, que prestam apoio a ela, ok? O artigo 9 também, ele traz para a gente sobre a designação de diretores para trabalhar nessas diretorias. Então, como que é designado esses diretores? O diretor-presidente, ele junto com a diretoria colegiada, eles vão escolher quem são os diretores das 4 diretorias finalísticas, tá? Então, o diretor-presidente, ele não escolhe sozinho quem vai ser o representante de cada diretoria, né? Isso é discutido num órgão colegiado, dentro da DICOL, ok? O diretor substituto, que vai exercer a função de diretor-presidente durante a vacância desse cargo,
vai exercer cumulativamente as duas funções. E a função do diretor de gestor, de gestão, e a função do diretor substituto, tá? Ainda nessa linha de pensamento sobre a substituição, na ausência do diretor-presidente, quem vai substituir o diretor-presidente, quem vai decidir por essa substituição, vai ser dentro da DICOL, tá? E aí, cada diretor-presidente, ele também vai ter um diretor adjunto. E esses diretores adjuntos podem substituir os seus diretores, inclusive o diretor-presidente, certo? Só que essa substituição pelo diretor adjunto não confere o direito a voto nas reuniões da diretoria colegiada. Então, substitui na sua função, mas não tem direito a voto durante as reuniões. E os ocupantes de cargo de comissão e cargos em comissão técnico, eles serão substituídos por agentes públicos que serão designados pelo diretor-presidente. Então, são detalhes desse regimento interno, mas eu achei interessante a gente trazer, não passar batido, né? Porque pode ser que seja uma questão que seja cobrada na prova. E aí tem uma outra parte interessante também, que a gente vai falar das competências de cada diretoria. Então, primeiro a gente vai falar da competência da DICOL como um todo, né? Qual que é a competência da DICOL? Vocês vão ver, né? E aí a gente pode raciocinar em cima da legislação, né? Ao invés de decorar, vocês vão ver que a DICOL ela tem um papel muito administrativo. E, além disso, ela gerencia, né, que não deixa de ser um papel administrativo, as outras diretorias. Então, dentro dessa lógica, ela assume a competência de desenvolver o planejamento estratégico e operacional da ANS, editar normas sobre matérias que são da competência da ANS, aprovar o regimento interno, né, que é esse que a gente está discutindo, ele é aprovado pela DICOL, definir o diretor responsável por cada diretoria. Então, a gente viu isso em artigos anteriores, né? Quem vai definir o diretor de cada diretoria vai ser o presidente, junto da sua diretoria colegiada. Cumprir e fazer cumprir as normas relativas à saúde suplementar, divulgar os relatórios periódicos, julgar as decisões dos diretores, propor políticas e diretrizes ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar, que é o CONSUL, ou propor políticas e diretrizes governamentais para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo, tá? E aí que eu destaco duas competências importantes da ANS, né? A questão de propor políticas e diretrizes. Então, através da sua diretoria técnica, da sua área técnica, né? Eles vão desenvolver políticas e diretrizes a serem propostas. Além disso, encaminhar demonstrativos contábeis, delegar aos diretores atribuições específicas dos atos de gestão. Aqui, ó, eu trouxe como um exemplo, né, já que a gente está falando do papel de propor políticas e diretrizes, né, eu trouxe um exemplo na internet, né, de uma política e de uma diretriz definida pela ANS. Então, a ANS modifica Manual de Boas Práticas na linha de cuidado materno-infantil e neonatal. Tá? Então, é um exemplo, né, só para a gente memorizar, dessas diretrizes e políticas que são propostas pela ANS, né, mais especificamente pela DICOL da ANS, Diretoria Colegiada. Dando continuidade às atribuições e competências da DICOL, a gente tem a questão de delegar aos diretores atribuições específicas, apreciar o plano anual de atividades da auditoria interna, apreciar o relatório da ouvidoria, apreciar conflitos positivos e negativos entre órgãos de diretorias diversas, né? Então, esse papel da gestão das diretorias diretamente ligadas à DICOL com os órgãos vinculados, tá? Uniformizar entendimentos em matéria de saúde suplementar,
Adotar medidas necessárias para estimular a competição no setor. Então, como eu disse previamente, né, ao estudo desse regimento interno, a competição, ela aumenta a qualidade do serviço prestado, né? Então, a competição entre os setores de planos privados, ela é positiva nesse sentido. Autorizar a celebração de termo de ajuste de conduta, aprovar o plano diretor de informática, aprovar os atos normativos conjuntos com outras agências reguladoras, deliberar sobre o relatório de AIR. O que é o AIR? É o estudo de impacto regulatório, né? Então, através de uma regulação da ANS, qual que vai ser o impacto disso? Né? A ANS ela faz um estudo prévio desse impacto, antes da implementação. Autorizar a realização de audiência pública para formação de juízo e tomada de decisão, aprovar a agenda regulatória da ANS e aprovar o plano de gestão anual, ok? Basicamente, essas são as competências da ANS. Aqui eu trouxe um exemplo da agenda, né? Então, a agenda da ANS, que a responsabilidade de aprovação dessa agenda, né? Ela é da DICOL, né? Da diretoria colegiada. Então, aqui um exemplo dessa agenda. Aqui está do ano de 2023 ao ano de 2025. Aqui, inclusive, tem a data da análise do impacto regulatório, tá? Então, de acordo com o tema da agenda, né? Tem um determinado período que será analisado o impacto, né, desse novo regramento, digamos assim. E a gente conseguiu delimitar, então, as competências que são da DICOL. E aí, agora a gente vai entrar na parte das competências de cada diretoria, né? Então, a DICOL, ela possui 5 diretorias. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre as competências da DIOP. Então, a DIOP, ela é aquela diretoria que está mais relacionada com as operadoras, né? Prestadoras de serviços privados dos planos de saúde. Então, a DIOP, ela tem um papel de planejar atividades exercidas por suas gerências gerais e propor diretrizes para a saúde suplementar sobre. Então, ela vai propor diretrizes também, né, para a saúde suplementar, mas de assuntos mais específicos. E a gente pode ver que todos esses assuntos específicos, eles estão relacionados ao assunto de operadoras, tá? Então, ela vai ditar diretrizes sobre a saúde suplementar, né? Sobre a constituição, organização e funcionamento das operadoras, a parte financeira, né, de contabilidade, estatística e de dados atuariais dessas operadoras, a questão de critérios de constituição de garantia de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de bens móveis e imóveis, parâmetros de capital e patrimônio líquido das operadoras, criação de fundo, contratação de seguro, outros instrumentos que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor na relação com os planos privados de assistência à saúde, no caso da insolvência das operadoras, procedimentos de adequação econômico-financeira das operadoras e regime de direção fiscal e liquidação extrajudicial das operadoras, tá? Então, as diretrizes que são propostas pela DIOP, elas estão basicamente relacionadas às operadoras. Além disso, ela tem a competência de outorgar e cancelar o registro e a autorização de funcionamento das operadoras, autorizar a cisão, fusão, incorporação, alteração ou transferência do controle societário das operadoras, inabilitar o exercício de cargos diretivos. Então, né, por exemplo, um diretor de determinada operadora, através de uma infração, né, às regras mesmo previstas pela ANS, ele pode ser inabilitado, né, e a responsabilidade dessa inabilitação, ela né, dessa diretoria da ANS, tá, dessa diretoria específica das operadoras.
proferir decisões no âmbito dos procedimentos de adequação econômico-financeira, elaborar relatórios estatísticos da saúde suplementar, desenvolver e manter em conjunto com as demais áreas competentes, sistemas de informação, compreendendo dados cadastrais e econômico-financeiros das operadoras, propor projetos de estudo e desenvolvimento do mercado, podendo serviço de apoio técnico das demais gerências da ANS, propor a instauração de câmaras técnicas sobre assuntos de sua competência, e aí vocês vão ver que essa competência ela é comum a todas as diretorias, né? Qualquer diretoria, ela pode propor a instauração de algum assunto que seja da sua competência na Câmara Técnica e aprovar os termos de assunção e obrigação, que a gente chama de TAU, apresentado pelas operadoras sobre os assuntos de sua competência. Além disso, ela vai representar a ANS junto a organizações nacionais e internacionais que estudem assuntos afetos à sua área, ao mercado de saúde suplementar. Ela vai encaminhar a DIFES, e a DIFES é a Diretoria de Fiscalização, através da DIRA, que a DIRA ela é aquela diretoria que trata da relação da saúde suplementar com o SUS, né? Então, ela vai encaminhar para a DIF comunicação acerca de indícios de infração por descumprimento da legislação de saúde suplementar, instaurar e instruir os processos administrativos para a apuração de indícios de infrações às disposições legais ou infralegais disciplinadoras do mercado de saúde suplementar e, por fim, celebrar termo de compromisso. Tá? Então, essas são as características dessa diretoria específica das operadoras, a DIOP, certo? A gente vai falar as atribuições de todas as diretorias, mas aí eu vou encerrar esse vídeo e vou deixar para a gente continuar a gravação no próximo, ok? Até lá!